Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Prop Talks especial. Mais uma vez o Prop Talks está aqui com o Secov para gravar os nossos podcasts especiais aqui, né, dentro do Secov, que são conversas um pouco diferentes que nós temos no nosso estúdio, porque são conversas mais rápidas, mas são conversas interessantes de tudo que está rolando no nosso mercado imobiliário e aqui nesse evento também. Lembrando vocês que o Prop Talks, a nossa missão no Prop Talks, independente de onde estivermos, é atualizar o mercado imobiliário, tornar o nosso mercado mais competitivo, um mercado mais interessante, um mercado mais sexy, né? Que a gente consiga fazer mais negócios. E hoje, para esse primeiro episódio que nós temos aqui no Prop Talks, eu vou conversar com alguém que está aqui na cadeira de CEO do Secov, mas que tem uma história muito legal no mercado imobiliário, de algum tempo, tem bastante história para contar para a gente. Seja muito bem-vindo aqui. Eli Vertem. Prazer recebê-lo aqui na nossa mesa de bar do Prop Talks, que tem água, mas é uma mesa de bar do Prop Talks aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Jota. Um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom contribuir, bater papo. Tá faltando aqui uma caipirinha, mas pois tudo bem. A gente vai ter que providenciar no próximo evento. Já ter essa... E eu, na verdade, eu sou o presidente executivo do Secov. Estou, né? Estou, porque ninguém é, então... Bacana, vamos embora. Muito legal. Não sei se o mercado imobiliário é tão sexy para falar as coisas assim, mas vamos tentar. Né? Essa é uma, eu tenho falado isso, que eu falo assim, que hoje em dia, como o mundo é muito estético, né? A gente quer ver coisas mais legais e tal. As redes sociais fizeram isso, né? E o mercado imobiliário não era um mercado sexy. Ninguém dava bola muito pro mercado imobiliário, né? Era comprar, vender imóvel. Aí agora com as redes sociais, os corretores filmam aquelas mansões. Aí o mercado imobiliário virou um mercado mais sexy, né? As pessoas querem fazer. Mas para começar aqui a nossa conversa, um bate-bola aqui nosso sem roteiro, né? Como a gente combinou antes. Como é que foi... Como é que começaste no mercado imobiliário? Né? A gente conversou que eu sei que tem uma história muito interessante que vem né, do seu pai também. Mas como é que começaste no mercado imobiliário aqui? Então, na verdade, o meu pai fundou uma empresa de engenharia na época, em 1950. Legal. Meu pai era imigrante, veio para o Brasil fugindo da guerra, estudou, se formou em engenharia, arquitetura, e em 1950 ele era professor de física, estudava na Poli, dava aula de física, e depois em 1950 ele montou uma pequena construtora e tal. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E eu, quando tinha lá meus 16, 17 anos, tinha um pouco de vergonha de ficar recebendo mesada do pai, até porque eu não era um grande aluno, então tinha esse pênaltizinho. Nas férias, eu trabalhava e tal, e aí eu comecei a trabalhar nas férias, né, porque ele queria que eu só estudasse. E então eu entrei no mercado imobiliário meio que por natural, assim, porque lá em casa a conversa era mercado imobiliário. Meu pai começou do absolutamente nada. E aí construiu uma empresa bacana, então eu nasci, para ser bem sincero, eu não sei como é que eu entrei. Quando eu nasci já era assim. Já estava no canteiro de obra. Pois é, então estou eu aqui, depois de tantos anos, continuo aqui. Que legal. E é legal ver essas histórias quando a gente entra no mercado. O mercado imobiliário nos escolhe, digamos assim, por alguma coisa. Porque é um mercado que parece, né, que pouca gente realmente nasce e pensa assim, não, eu vou trabalhar no mercado imobiliário. Não é aquele sonho de criança, né? Tipo, não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero trabalhar no mercado imobiliário. Hoje o cara quer trabalhar no mercado financeiro. Mercado financeiro, né? Botar o coletinho e tal. Mas o mercado imobiliário não é tanto, né? Não era, porque como a gente falou, o mercado tá virando sexy, agora tem gente querendo entrar no mercado imobiliário. Mas lá atrás, né? Pegando essa evolução no mercado, a gente sempre falou que o mercado imobiliário ele evolui pouco, assim, ele não é tão inovador e tal. Mas se você fizer um recorte, desde quando começou a frequentar o canteiro de obras, né, até os dias de hoje, claro que muita coisa mudou, mas tu consegue ver se o mercado imobiliário nessa busca por uma inovação, ou ele foi só acompanhando, só acontecendo? Como é que você visualiza isso? Porque agora é sexy também falar de inovação, né? É novo, né? Mas verdade. Como é que foi essa evolução do canteiro de obra até os dias de hoje? Legal isso que você falou, porque eu acho o seguinte, vamos imaginar o seguinte ambiente. Você tinha lá atrás um ambiente predominantemente masculino e de engenheiros. Sim. Tinha os arquitetos, claro, mas o mercado imobiliário de construção eram engenheiros. Então, este ambiente era um ambiente que se pensava tecnologia, economia de custos, procedimentos, melhores técnicas para construir. O que faltava, talvez, era justamente o glamour. Faltava vestir essa noiva, vamos chamar assim. Que agora esse lado sexy que você falou está trazendo para o mercado imobiliário. Então, o ambiente dos engenheiros, apesar, né, de terem fama de são tudo quadradão, de fato até são para algumas coisas,
Mas eles têm também, esse ambiente tem na sua formação preocupação com a qualidade de projeto, preocupação com manutenção, preocupação com execução, com novas tecnologias. Na época não se chamava novas tecnologias, e o que se buscava era construir melhor e mais barato. Hoje virou tecnologia. Tudo bem. Mas então, Mas assim, o porquê continua o mesmo, né? então, eu sinceramente, eu vejo, eu enxergo naquela época o que hoje se chama de busca por tecnologia. Legal. Claro, não tinha todas as ferramentas, não tinha internet, não tinha computador. Tinha computador, mas não acessível, assim. Então, mas com as ferramentas da época, o ambiente era um ambiente de tecnologia. Faltava o quê, talvez? Um pouco mais de estética de arquitetura. Tá. Né? Então tinha até, a gente brincava que tinha uma rixa muito grande entre o arquiteto e o engenheiro, porque o arquiteto queria fazer aquilo que o engenheiro julgava que fazia 30% mais barato. Sim. E é verdade, só que não era tão bonito. Então precisava encontrar também um meio termo entre aquilo que está por trás da parede, que você não vê, que tem que ter embutido tecnologia, controle de custos e tal, e ter uma estética bonita. Isso foi ganhando com o tempo, o consumidor foi exigindo, né? Prédios mais bonitos e tal. Se bem que, se você me permite, não sei se eu paro por aqui, mas tem uma coisa interessante. Quando você pega os prédios, vamos falar de prédios mais antigos, dos anos 60, 50, eles têm uma arquitetura muito interessante, é gosto pessoal, claro. Eu gosto também. Eu também. O que você precisa trazer para dentro desta beleza estética que tinha à época, com pastilhas, desenhos, tinha bons forma, né? Ele tinha um... Só que o que aconteceu? E aí não é questão do mercado imobiliário, é questão do Brasil. De repente entra para dentro da cidade, vamos falar de São Paulo, a questão da segurança pública. E aí os condomínios começam a construir muros altos, guarita, e começam a esconder essa arquitetura que tinha também nos prédios mais antigos, ali em Gianópolis, em Moema, prédios muito interessantes, tal, que ficam, mas muitas vezes escondidos por um muro, por uma grade, por uma guarita. E aí é difícil saber quem começou primeiro, né? A falta de arquitetura ou a segurança pública é algo que impactou tanto a nossa vida, a ponto até de estragar a estética, né? É muito legal isso, porque às vezes é uma discussão que a gente não tem, uma visão que a gente não tem do quanto alguns elementos de fora do mercado imobiliário, eles afetam o mercado imobiliário, né? Porque parece, às vezes que a gente olha nesses prédios mais antigos, e aí fazendo um recorte que você falou, um parênteses, eu vejo que tem uma época, parece, de construção, que a gente tinha um charme, né, ali da construção, e depois a gente parece que ficou muito mecânico, né? Prédios quadrados de forma, parece que prédios ficaram muito parecidos aí. Verdade. Ao longo do tempo. Mas a gente às vezes não avalia que isso talvez tenha sido por uma necessidade até mesmo de segurança, fazer um prédio de custo também, né? Fazer um prédio mais estruturado ali, mais parecido, mais igual. Mas eu vejo sim que a gente está voltando a essa era, ou resgatando, ou até dando mais atenção para essa era mais estética, por causa do consumidor, né? O consumidor agora não quer mais morar num prédio feio, digamos assim, mas não só isso, né? Não quer morar num prédio que não atenda ele. Sempre a gente quer ser atendido pelas nossas necessidades, mas agora as necessidades elas são um pouco diferentes também. Tem necessidades mais de serviços, né? O prédio ser um pouco mais moderno, alguma coisa. Nesse sentido, assim, como é que eram, a gente está indo de lá para cá, né? Como é que eram essas conversas pensando assim, pô, o que o cliente quer? Ele quer, antigamente era muito mais focado por, vamos entregar para ele um quarto, sala, banheiro e é isso. E hoje a gente já discute, não, vamos entregar um serviço, né? Ter um mercadinho, Como é aquelas discussões de, tipo, vamos montar um produto para o cliente, o que ele quer? Tá. Né? Eu acho importante dizer o seguinte, Jota, nunca foi 100% não e 100% sim agora. Sim, na verdade, eu queria desmistificar um pouco. Eu diria o seguinte, um tempo atrás, não gosto de falar antigamente, mas sei lá, 30 anos atrás, 40, o mote principal era quanto vai custar. Tá. E se o comprador tem capacidade de comprar. Criou-se então na época o Sistema Financeiro da Habitação, o BNH, uma história antiga. As cidades começaram, vou falar mais de São Paulo, que é onde eu nasci, moro e domino um pouco. E que influencia, né, as claro, outras... Começou um adensamento maior, porque você tinha um território da cidade que podia se fazer prédio, e a preocupação principal, não que não tivesse a preocupação com a beleza,
Mas a principal é a seguinte, quanto vai custar? Tá. E aí você tem lá, né, um bando de engenheiros, que eram os incorporadores. Bom, você perguntar para o engenheiro quanto vai custar, ele vai tentar fazer o mais barato possível, para caber no bolso daquele cidadão. Como tinha o financiamento, que também era uma novidade nos anos lá dos anos 70, o financiamento imobiliário que catapultou o mercado, ele levou o mercado à enésima potência. Sim. Mas ele trazia na exigência do financiamento valor, por quanto, por isso, análise de viabilidade dos bancos e tal. Sim. Então você tinha que adaptar o produto também ao financiamento. Ele é um produto mais financeiro do que imobiliário, né? E como hoje tem o Minha Casa Minha Vida, também tinha na época os limites. Eu não me lembro exatamente, mas olha, os apartamentos até 500 mil, 800 mil. Então o que o incorporador, o engenheiro, a turma fazia? Bom, vamos fazer o prédio também nesse limite. E aí pensava-se menos na estética. Porque também o consumidor não exigia tanto. Sim. Na verdade, não é. Eu não penso assim que houve uma mudança do incorporador. Houve uma mudança do consumidor. Perfeito. Na verdade, a empresa corre atrás do desejo da sua majestade o mercado. Na verdade, você fazia um prédio que cabia no bolso do cara, ele era meio feinho, mas também não vamos exagerar. Tinha uns até muito bonitos. Em Gianópolis, tem é um seu bairro. charme. Tanto é que agora são prédios cobiçados. Né? Inclusive Cobiçados. vintage, não sei o quê. Não. Tinha, mas é claro que na quantidade que o sistema financeiro imobiliário foi criado trouxe, ele deu uma escala para o mercado imobiliário. Perfeito. Que ele fez acessar a compra de imóvel um público que não comprava. Então, se você fosse fazer um apartamento, digamos, de R$1 milhão ali em Gianópolis, não tinha financiamento. Quem comprava? O cara que tinha dinheiro. Na hora que o financiamento imobiliário entra, quem vai comprar esse apartamento de um milhão? Um cara que vai buscar financiamento. Ele dava 300 mil, 200 mil. Antes precisava ter 1 milhão, agora ele dá 200, 300 mil e paga em 30 anos o outro. Este cara, só o fato dele estar indo para um bairro mais centralizado, mais adensado, ele olhava menos a fachada. Sim, Ele falava, eu estou saindo aqui de um lugar menos para um lugar mais, vou morar num bairro que eu desejo, e o melhor bairro é o bairro que você deseja. Sim. Pô, que legal, tá certo? Aí ele não olhava muito para cima para ver a fachada. Não, E cabia no bolso. Claro. Então assim, agora, isso foi evoluindo. Né? Agora, muitas vezes a gente ouve assim, antigamente não se pensava nada no estético. Não, se pensava menos. A partir de um certo momento, não sei precisar muito, sei lá, 20 anos, porque parece que as coisas aconteceram semana passada. Sim, né? mas Não é assim também. Perfeito. Né? As coisas, é um processo. Muito bem. De repente, a técnica, a tecnologia, o conhecimento, a vinda de profissionais mais novos, a vinda das mulheres para o mercado imobiliário como engenheiras, arquitetas, começou a haver uma conexão maior, o consumidor começou a exigir, então começou também a haver um peso maior para se chegar a um equilíbrio entre a estética e o bolso. Porque não adianta eu pegar e falar o seguinte, eu vou fazer um apartamento Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e com todo o respeito, mas assim, vou botar terraço, vou botar isso aqui, tudo bem, mas o cara não vai ter dinheiro para pagar, então como é que faz? Então você tem que analisar também da onde o cara vem, para onde ele vai. Se ele está melhorando, legal. Ainda não é o que ele... E esse negócio de desejo é muito relativo. Quando você vê a entrega de um apartamento de 200 mil, 250 mil, você vê os filmes de entrega, a emoção dessas pessoas em receber esse imóvel, que, por exemplo, um cara de 2 milhões pode até achar feio, mas nós estamos falando de uma mudança de vida. Essas pessoas transformam a vida dela. Então, assim, hoje você tem mais estética, você tem tecnologias que também permitem você aplicar mais estética com baixo custo. Então, tudo isso veio e hoje eu acho que tem um equilíbrio maior entre bonito, bem feito e que cabe no bolso. É um desafio. Sim. Não é uma equação óbvia e simples. Não é uma equação que um aplicativo vai resolver. Precisa muita gente ali quebrar a cabeça, os engenheiros, arquitetos, as pessoas que executam a obra, os projetistas, para quebrar a cabeça para fazer uma coisa bela,
barata, né? Barata que eu digo, cabe no bolso e que ao mesmo tempo forneça moradia para o cidadão. É um trabalho artesanal, né? Esse trabalho. É um trabalho técnico muito importante. Também, se você me permite, quando a gente vê um lançamento imobiliário, ou menos, ou mais, quando a gente vê o início de uma obra, não se faz ideia do trabalho anterior. Existe um trabalho anterior de projeto, e não é projeto de arquitetura para aprovar o empreendimento, são projetos de arquitetura também, para aprovar o empreendimento, que a gente chama de projeto legal, de lei, mas tem os projetos técnicos. Sim, de, antes, né? de execução. Então tem uma inteligência que trabalha para que aquela obra seja boa, bonita e barata. Boa, perfeito. Eu acho que essa questão até da estética e tudo mais é muito aí por uma exposição que o mercado começou a ter, né? Porque a gente pega há um tempo atrás, vou fazer um recorde de 40 anos, por exemplo, a maneira como as pessoas enxergavam o imóvel ainda estava muito naquela imagem do lar, né? De construir o lar. Isso. Então o objetivo era esse, né? Era eu acessar, ter o meu lar, né? Meu primeiro imóvel, ou eu ter o meu lar. Depois a casa foi virando mais dormitório, né? Porque eu já tinha, as pessoas tinham uma vida mais dinâmica e o imóvel foi ficando... Aí a gente começou os condomínios clube, né? Porque já não era mais só a casa, eu tinha que ter uma infraestrutura também. E agora acho que a gente está mais nessa coisa do serviço, né? Que as pessoas estão dando mais valor para a estética, porque o mundo está mais exposto também. A gente não tinha tanta informação, né? Agora a gente tem informação, a gente quer acessar o que é melhor possível, né? Mas tudo isso, de certa forma, ela é sobre o comportamento humano. Eu gosto muito de falar isso, o comportamento humano, porque às vezes o mercado imobiliário está tão técnico no mercado imobiliário, mas o que dita o que vai acontecer são as pessoas, né? O comportamento humano, né? E agora a gente tem essa digitalização das coisas, a internet e tudo mais, e de certa forma isso está moldando mais rápido, parece, né? O comportamento humano. Aí o que eu quero te perguntar pensando aqui no Secov, como instituição, né? Como uma casa, a casa, né, do mercado imobiliário, uma casa que as pessoas esperam que ela diga o que está acontecendo, né? Que ela nos mostre o que está acontecendo. Essa dinamicidade do mundo de hoje, que parece que está tudo mais rápido, tudo acontecendo, qual o papel da casa hoje, né? O seu papel, o papel da casa hoje, de olhar para eles assim, não, beleza, essa é a história do mercado, mas agora está mais rápido. Qual o papel hoje do Secov no mercado? Bom, primeiro, importante isso. O importante é o seguinte, você resgatar a história. Perfeito. O contexto todo. Eu acho que a gente precisa entender isso. Então, o Secov, que tem 77 anos, ele tem este patrimônio de conhecimento, ele tem essa biblioteca de como... Isso é fantástico. Exatamente. Então, você... A gente fala tanto em dados, né? Então, aqui você enxerga a floresta, você compreende o passado, compreende o presente e o futuro. Então, o que o Secov é? Um lugar de conexão. É um lugar de conexão. Começou um dia com uma reunião dos engenheiros que tinham problemas técnicos, é verdade, mas hoje ele se transformou num lugar de conexão. Esse evento que está aqui, vocês estarem aqui, isso é de conexão. Só que ele é uma conexão física. E isso eu acho importante falar. Legal. Porque você hoje pode estar conectado com alguém que você, pelas mídias sociais, eu nem sou muito especialista em mídias sociais, até porque eu não tenho. Não é que eu sou contra, é que eu não tenho. Você pode estar conectado ou identificado com um sujeito lá no Canadá, mas você não está identificado com o seu vizinho. Ou porque ele vota no mesmo cara, ou porque ele tem a mesma opinião, ou é do mesmo time, mas você não está com o seu vizinho. O Secov, ele traz essa possibilidade de você conectar com as pessoas que estão ao seu lado fisicamente e com o uso de tecnologia. Então, é muito rico, esse é o papel. Aqui você encontra pessoas, você encontra problemas também, você traz os seus problemas, você busca soluções com mais pessoas pensando. É como se fosse uma vaquinha. É um lugar onde as pessoas se reúnem para melhorar o ambiente de negócios das empresas, do consumidor. Perfeito. Então, quando você vem aqui, eu diria assim, é como você ir a uma escola de gente mais marmanja, né? De empresário, de cara que quer empreender. E esse contato humano é muito legal, porque você conversa com as pessoas. Ah, mas então vocês não têm Zoom? Vocês não têm... Não, temos um monte. Mas aqui você também encontra pessoas, soluções. É um ponto de encontro. Então, esse eu acho um papel muito importante do Secov. Mas eu queria tocar num ponto, se você me permite, que você tocou. A gente fala do comportamento humano, mas eu estou até falando algo que ouvindo você me veio à cabeça. A gente também é influenciado muito pelo meio.
Claro. Todo mundo nos ensina desde criancinha que é, né, o meio, a criança, a escola, aquela coisa. Tem dois componentes no mercado imobiliário que eu acho que é importante a gente pontuar. Por exemplo, segurança pública. A segurança pública impactou o comportamento das pessoas. Nós brasileiros talvez já estejamos acostumados com algo que a gente não deveria aceitar, que é a insegurança pública. Então você tem também determinados empreendimentos que surgem para atender essa demanda de segurança pública. Perfeito. Então, por exemplo, você fala, mas você fez um condomínio clube, você fez... Tudo bem, tem críticas ao condomínio, mas não fomos nós que criamos o condomínio público, condomínio clube. É uma resposta para um desejo da sociedade. Que mãe, que pai não quer os filhos brincando dentro do seu condomínio com as suas... Eu joguei bola na rua, meus filhos não jogaram bola na rua. Meus netos acredito que não jogam, espero que joguem bola na rua. Mas o fato concreto é este. Bom, como é que você... Eu vou te vender um produto imobiliário, você vai morar com a sua família, eu preciso te trazer segurança. A segurança, do jeito que o Brasil está inseguro, ela enfeia. Você é obrigado a fazer barreiras. Muito. Você faz barreiras. E isto, por melhor que seja o arquiteto, por melhor que seja... É feio. Claro. Né? Você vai para outros lugares do mundo e não, você toca a campainha no meio da rua. Aumenta custo de condomínio. Então tem certos comportamentos que o mercado imobiliário reage e entrega um produto que talvez aquele idealizador, aquele arquiteto, aquela arquiteta, aquela decoradora, aquele decorador, aquele engenheiro, engenheira, não é exatamente o que ele gostaria, mas é o que o público está pedindo, porque a gente trabalha com pesquisa. Aí você faz prédio com fosso de jacaré, ponte levadiça, mas vamos abrir o prédio, vamos abrir os prédios para a cidade? Vamos fazer? Vamos. Alguém vai comprar um apartamento que não tem muro, que não tem guarita, que não tem... Então, assim, as mazelas do Brasil também influenciam a arquitetura, influenciam a dinâmica da coisa. E o segundo ponto que eu queria falar é a legislação. O incorporador, ele não faz um prédio da cabeça dele, ele acorda de manhã e fala, legal, vou fazer esse prédio branco aqui, com esse aqui preto, só porque eu quero. Antes fosse, não é assim. As pessoas acham que é. Não, você está falando de pesquisa de mercado, você está falando de desejo, você está falando de necessidades, você falou de serviços, tem que ter todo o serviço, mas tem que ter segurança. Sim. E tem a legislação. A legislação urbanística em geral no Brasil, ela veio de uns 30, 40 anos para cá, aumentando a quantidade de não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Vou dar um exemplo. Funilando, Vou dar um exemplo. Vamos pegar um prédio ícone da cidade. O edifício Copan, que você tem escritório, loja e habitação. O prédio do Copan, ele tem 5.000 metros quadrados de terreno. E ele tem tudo isso num prédio só, funciona 24 horas, porque mora... Ele não tinha grade, tá? Quando ele foi feito, não tinha grade nenhuma. As pessoas iam ali na biblioteca municipal ler sem problema nenhum, tá? Para você fazer o mesmo empreendimento desse, totalmente vivo, que é um Copan, você precisa de um terreno de 60.000 metros. Porque a legislação foi proibindo. Outro ponto, a própria legislação foi diminuindo o território da cidade em que você pode adensar. Isso encareceu a terra. Então você foi criando uma cidade que você foi excluindo pessoas que não tinham dinheiro suficiente, recursos suficientes para morar nesse território que tem infraestrutura. Isso foi perverso. Agora começa a se falar. Então, só para voltar, quer dizer, você tem que respeitar a legislação, não é o que o incorporador quer, você tem que fazer pesquisa de mercado e você tem que ver as demandas ou de serviço ou de segurança. A questão da vaga. Não, vamos proibir carro. Não, mas primeiro você tem que convencer o sujeito, a família, que ele não vai ter um carro. Não cabe ao incorporador falar, olha, eu vou fazer um apartamento para você sem vaga. Não, mas espera um pouquinho, eu tenho carro. E onde eu vou guardar meu carro? Você vai guardar na rua e o ladrão da rua agradece. Não, eu não vou comprar esse apartamento. Não, o incorporador quer construir vaga. Não, nós não queremos construir nada. Nós queremos construir as coisas que as pessoas desejam. Então não é por lei que você vai determinar o comportamento das pessoas. Então alguém vai lá, um iluminado vai lá e fala o seguinte, olha, agora para acabar com o trânsito é proibido fazer vaga. Eu sempre brigo o seguinte, vamos acabar com a pobreza? Faz uma lei proibindo ser pobre.
Assim a gente acaba com a pobreza. Sim. Tem algumas pesquisas que fazem isso, né? A gente Pois muda o nome das coisas e tá tudo certo. E acha que vai resolver. Não, perfeito. E acho muito legal essa análise, porque a gente, principalmente quem não é do mercado imobiliário, claro, quem nos acompanha é do mercado imobiliário, mas às vezes, até quem está no mercado, a gente tem muitos novos entrantes no mercado imobiliário, né? Nos últimos anos a gente teve o mercado ficou mais sexy, muita gente entrou no mercado imobiliário e não tem essa visão do todo no mercado, né? Tem uma visão mais ali da transação, da ponta, né, do negócio. E é interessante ter essa visão de como a gente constrói, como a gente desenvolve o mercado, as cidades, né? Como a gente desenvolve? Desenvolve não é da vontade só, né? Tem, claro, o comportamento, mas tem uma questão de legislação, tem uma questão de segurança. Porque segurança, ela é meio que um negócio vencido já, né? Você nem começa um produto sem falar de segurança, né? Exatamente. Ele já é, e ele não é nem mais aquela argumento de venda, porque se não tiver o mínimo de um circuito fechado, todo o negócio, ele já não é... E segurança é uma paranoia, cada um tem o seu grau de... Né? Cada um tem sua experiência com segurança, né? Sim, tem. Aí, dependendo aí depende muito da cidade, da região, do bairro, da rua, já fica... Mas nessa rua aqui tem que ter isso, nessa... Não, então é muito fácil falar com o incorporador, bola na cabeça dele e o empreendimento. Nunca foi assim e não tem a menor chance de ser assim. Quem determina é a sua majestade, o comprador, o mercado. Perfeito. E a lei, claro. E a lei, claro. E mas tu achas que esse comprador atual, ele é um comprador mais exigente comparado ao como era o comprador dos últimos anos, porque ele tem mais informação agora? Dá para dizer que ele exige mais também? Eu acho que é um consumidor mais exigente, sim. Eu não sei exatamente se é por conta da informação, mas as pessoas hoje são muito bem informadas, sabem o que quer. Então eu acho que o comprador de hoje é mais exigente, sim. Mas não proporcionalmente, porque você tem que ver o nível de exigência nos seus momentos. Você não podia exigir que há 30 anos atrás tivesse uma academia de ginástica, porque o contexto não era aquele, o sujeito ia no clube. Então, aquele consumidor também era exigente, mas ele exigia coisas que hoje... E também o de hoje exige certas coisas, mas que também não exige certas coisas que o daqui exigia. Porque mudou as exigências, né? Vamos dizer, eu não sou sociólogo, né? Mas lá estou eu aqui falando disso. Mudou também, mudou as necessidades, mudou as exigências. Então, não tinha comida entregue, como chama? O iFood. Não tinha iFood. Então, por que eu precisava construir no edifício um setor ali para receber? Se não tinha esse serviço. Então esse consumidor não exigia esse tipo de coisa? Não se consumia isto. Não tinha isto. Né? Agora tem, mas também não tem outras coisas. Sim, você tá... Cada época tem a sua... Exato. Eu acho que todo consumidor é exigente. Hoje o consumidor... Sempre foi, né? Sempre foi. Eu acho que sempre foi. Porque tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno, até aprendi com meu pai, ele sempre me falava uma coisa que eu guardei para mim. A exigência do consumidor não está ligada ao preço do imóvel. Porque mesmo o comprador de um apartamento mais barato ou mais caro, ele tem a sua exigência, a sua necessidade. E barato não quer dizer mal feito. Perfeito. Você pode fazer um apartamento de 150 mil, 200 mil, 250 mil, como você pode fazer um apartamento de 2 milhões, 3 milhões. Claro que o acabamento é outro, eventualmente a localização é outra, o tamanho pode ser outro, mas o nível de engenharia embutido nos dois, não, é o mesmo. Um não é mal feito, um é feito de acordo com aquele custo e o outro é feito coisa. É como um carro, tem várias linhas, mas todos têm aquele fabricante por trás, aquela tecnologia por trás. Perfeito. Então, eu gostei muito disso, que o consumidor, de certa forma, sempre foi exigente, mas ele tinha exigências diferentes pelo momento, pela época, pelo contexto, né? Ele exigia as coisas que tinham à época. Isso, naquele contexto ali. É que a gente tem essa sensação, eu estou perguntando muito isso porque isso é uma coisa que a gente faz aqui, o nosso papel aqui no Prop Talks, é o papel de provocar as inovações, as tendências, né? Eu brinco assim, eu estava agora há pouco palestrando ali na arena. Eu falei, o meu papel ultimamente virou de ser um provocador do mercado, provocar, pensar, né, e tudo mais. Porque a gente tem a sensação de que hoje, e talvez a gente sempre, toda época a gente tem a sensação de que a época atual é a época mais dinâmica, né? Mas hoje, até pela velocidade que as coisas acontecem na internet, tá, a gente tem essa sensação de
esse FOMO está muito maior, parece, né? Tipo, eu tô perdendo algo. E aí, eu dou minha trajetória no mercado também, eu estou no mercado desde meus 18 anos de idade. Comecei como corretor, fiz toda a jornada lá e não foi nem por família, eu vi um anúncio de jornal que eu jogava futebol, aí eu comecei a procurar emprego, eu falei, pô, ali me remunera bem, eu fui lá, virei corretor de imóveis e aí nunca mais saí do mercado também. E que eu vejo assim, eu dou algumas consultorias de inovação para alguns incorporadores, né, de como pensar coisas diferentes. O meu papel é ficar olhando o que está acontecendo, provocar e olhar o que está acontecendo de maneira prática também, porque não dá para mim ficar viajando. Né? Tem muita gente hoje pensando que dá para fazer tudo, mas não. Né? Mas o ponto que eu vejo assim, é que muita gente me procura e eu falo assim, cara, como eu me antecipo? Eu vejo que me parece que o incorporador ou o imobiliarista está mais preocupado agora com essa, talvez pelo momento, para essa antecipação da tendência, né? Tá, mas será que agora o pessoal está dando valor para ter o mercadinho? E então vou projetar o prédio agora para daqui a 5 anos ser lançado. Será que vai ter o mercadinho ainda? Será que não vai? Pensando no Secov, né, como esse grande ponto de encontro, que tem muita coisa, a gente está aqui no evento, tem várias empresas de inovação e de tecnologia expondo aqui, né, fazendo essa conexão. Como você, como um incorporador, como um líder aqui no Secov também, olha essa necessidade de inovar e de aproveitar as tendências, sabe? Como é que é o seu processo? Tipo, cara, calma, tudo tem seu tempo, ou não, realmente a gente está acelerado e isso ou essa ação? Como é que vocês veem isso? Não, eu acho sempre calma, né? Eu gosto disso também. Mas está acelerado. Por que está acelerado? Porque a comunicação hoje é muito mais potente. Então o consumidor sabe muito mais de muito mais coisas. Assim, de novo, você fazia um lançamento num determinado bairro, o concorrente estava a 4, 5 quilômetros de você. Hoje não, hoje a circulação de informação é monumental e o consumidor quer tudo isso. Então o incorporador hoje está N vezes mais preocupado com inovação, com arquitetura, sempre com o desafio de eu vou executar isso num preço que caiba no bolso. Aquele tripé ali, né? Exato. Mas essa é a função da engenharia, essa é a função da arquitetura. É você transformar esse sonho, esse desejo em algo que caiba no seu bolso. Ok, legal isso. Então eu acho que você tem toda a razão. Qual o papel do Secov nisso? Isso é importante. É justamente aqui, nesse ponto de encontro, que a gente consegue dar encaminhamento para essas coisas. Eu não consigo imaginar, e aí é uma opinião absolutamente pessoal, e não é porque eu estou presidente executivo de Secov, porque eu tenho a minha empresa incorporadora também. Eu não consigo imaginar uma empresa que não esteja para não falar do Secov, não esteja numa entidade de classe. Porque é ali que ela vai ter muito mais contato com informação, com tecnologia. Mas você pode ter hoje informações sozinho por sua conta? Tudo bem. Se você acha que sozinho você pode, não tem problema nenhum, é uma decisão sua. Eu acho que não. Esse grupo que está aqui entende que aqui, e tem todas essas empresas novas, estão todas no Secov. Então aqui você consegue ter o ponto de encontro, o hub do mercado imobiliário. Perfeito. Aqui você vem, você tem mais de 150 startups sócias do Secov, apresentando todas as possibilidades, todas as soluções. Nós temos convênio com todas as principais universidades do Brasil. Vou citar nome: Fundação Getúlio Vargas, INSPER, IBMEC e agora com Intelli, que é a Faculdade de Engenharia de Tecnologia do BTG. Essas universidades estão dentro do Secov. Então você vem aqui, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas faz parte do currículo do aluno do terceiro ano em diante, frequentar durante o ano 2 semanas dentro do Secov, uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre, chama imersão imobiliária. Aqui, os alunos vêm às 8 da manhã e vão embora às 8 da noite durante 7 dias, 2 vezes por ano. Aqui as empresas podem chegar nesses alunos e levar um problema. Então você tem contato com a universidade, que areja muito, né? Você convive com a molecada, né? Os caras estão com faca nos dentes. Você tem todas as startups de tecnologia. Você tem aqui, desculpa a expressão, um bando de engenheiro, que os caras ficam pensando em coisas novas. Você tem aqui os advogados do mercado imobiliário com soluções tributárias, ou que nem a gente viu no painel, ou soluções de compra de terreno e tal.
pesquisas de mercado, inteligência de mercado, tudo isso está aqui. Tem a história, né? Tem os dados. Tem a história. Então, assim, por que não? Né? Qual o problema de eu ter uma incorporadora e frequentar? Se eu fosse surfista, eu ia frequentar um clube de surfistas. Se eu tivesse uma farmácia, eu ia no Secov das farmácias. Não sei qual. Porque eu acho que é importante, é obrigação do bom empresário ir nesses lugares. O que é que pode acontecer? Nada, você não perde nada. Sim. Então aqui você acessa tudo isso. E você consegue também dar vazão para as suas angústias. Tem problemas muito sérios de tributação, de legislação, que o Secov São Paulo trabalha nisso e aqui você aprende muito. E tem uma coisa legal do Secov, que eu acho que até diferencia ele um pouco de outras entidades. Aqui o associado convive com o associado. Você aqui cruza empresário. Você vem almoçar aqui uma vez por mês, você só vai cruzar pares seus. Então você vai trocar ideia, você vai trocar os mesmos problemas, uma terapia. E você vai fazer sociedades, porque você conecta as pessoas. Então o Secov hoje, eu arrisco brincar, o Secov é uma grande casa de corretagem. A gente une as pessoas, reúne as pessoas, busca soluções e fazemos negócio. Somos concorrentes e ao mesmo tempo fazemos negócio. E um detalhe, todas as fases do mercado imobiliário estão dentro do Secov, é a única entidade que tem isso. Você tem desde o loteador que faz o terreno, você tem o incorporador, você tem o construtor, você tem a empresa de vendas e você tem a empresa que administra o condomínio e os fundos de investimento e sistema financeiro da habitação. Você quer abrir uma incorporadora? E a tecnologia nesse meio aí. E a tecnologia permeando isso aqui. Você quer abrir uma incorporadora? Você quer abrir uma imobiliária? Você tem que vir para o Secov, desculpa a propaganda, mas você tem que vir para o Secov. Não, mas acho que combina muito. Ou não, o concorrente agradece. Não, até como a gente falou, né? Olha a conversa que a gente teve aqui, de passando por toda essa história, de provocar essas dinâmicas, né? Se você não está num ambiente que essas conversas são feitas, inevitavelmente você vai ficar para trás. Eu gosto, até para encerrando aqui a nossa conversa aqui, que se fosse uma conversa de bar, a gente iria mais longe, né? Essa conversa aqui. É que você serve água, né? Então. Eu vejo que assim, eu gosto de falar que hoje em dia a gente está comoditizando cada vez mais a inteligência, porque a gente agora com a inteligência artificial, a gente tem o nosso Einstein no nosso bolso aqui, né? O ChatGPT permite que a gente tenha um Einstein no bolso. Que de novo nos ouça, hein? Então a gente está com essa comoditização da inteligência, da tecnologia, vai ficar cada vez mais comoditizada com a inteligência artificial. O que vai diferir, né, uma pessoa da outra, uma incorporadora da outra, a partir do momento que todo mundo, teoricamente, tem a possibilidade de usar a inteligência, né? Vai ficar pasteurizado, todo mundo igual? O que é que vai fazer a diferença? Como é que vai fazer a diferença? O ser humano. O ser humano e essa provocação entre seres humanos. Exatamente. Né? Então, na hora que você faz o contato com o ser humano, usando a tecnologia, aí essa ferramenta fica inteiramente. Agora, você imaginar o empreendedor, vamos falar de empresário, aqui é uma casa de empresário. Vamos falar de lojinha. Se você é empresário, não importa a sua idade, você pode ser um novo empreendedor ou um velho empreendedor que nem eu. Se você imaginar que soluções de engenharia, soluções tecnológicas vão resolver os seus problemas e você vai para a praia, você está fadado ao fracasso. É como você, com a sua inteligência, utiliza tudo isto para a sua empresa. E aí sim, aí você tem ferramentas maravilhosas. Aí se você pegar tudo isto e botar essa tecnologia no meio, essas ferramentas que no passado muitas vezes não tinham, a sua chance de decolar é muito alta. E tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, se eu tiver mais um segundinho, e aí você falou do Einstein. O Einstein um dia foi convidado, você sabe que ele não sei se você já leu a biografia dele, mas quem não lê, ele não batia bem, evidentemente. Sim, ele tinha... E ele foi convidado para fazer uma palestra numa universidade americana, muito importante, e falaram para ele que ele teria que tecer breves palavras sobre a teoria da relatividade. E ele aceitou o convite. E ele chegou lá naquele lugar, humildemente, de carro, né? Ele andava de táxi e tal. E o professor, todo mundo, nossa, o Einstein, mas professor, tal, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ele virou quanto tempo o senhor precisa, falou, para o senhor tecer breves palavras sobre a teoria da relatividade? Ele falou, quanto tempo vocês deram para mim? Olha, o senhor tem 15 minutos, porque tem outros palestrantes, o senhor tem 15 minutos para falar sobre a teoria da relatividade. Tudo bem.
Aí ele falou, não, na verdade eu preciso só de uns 3 minutos. Ah, professor, só uns 3 minutos? Que bom, então vai ser muito legal, porque aí a grade não vai encavalar, aí entra a tecnologia, né? A inteligência já reformulou tudo. Ele falou, mas antes disso eu preciso de 20 anos para contar uma pequena historinha, tá? Boa, muito bom, muito bom. É isso, essa é a história do nosso mercado imobiliário, que acho que convido todo mundo a entender, né, como é que é feito o nosso mercado imobiliário, como é que desenvolve ele, até chegar o imóvel lá, até chegar a ponta. Pessoal, primeira conversa aqui foi muito legal e, como eu falei, a gente poderia ficar mais tempo aqui falando, né, do nosso mercado. Um assunto que a gente gosta, né, de falar de mercado Claro, imobiliário. a gente é apaixonado por isso. Tem muita coisa para falar. Convido a todos a estarem sempre nos eventos do Secov. O Prop Talks está sempre, nós somos cadeira cativa aqui, Obrigado. estamos sempre no O Prop espaço é Talks. teu, a casa é tua. Estamos sempre aqui e... Iri, obrigado, viu? Obrigado, Prazer Jota. ter essa Prazer, conversa parabéns contigo. pelo trabalho e pelo programa. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar aqui o Secov, o Prop Talks, eu, o Jota, nas redes sociais. Tu não tens nas redes sociais, né? Não tenho, viu? Então, Mas mas quando o Corinthians abrir a doação, doa lá um dinheirinho pro Corinthians. valeu, deixou? Fechou? Valeu, gente.